Olá, seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. É um prazer te ter aqui. Eu sou a Fernanda Steven, formada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, especialista em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa. É um prazer te ter aqui nesse podcast, onde o foco é a gente falar sobre jornada profissional, insights da vida pessoal e mercado de trabalho. Então vem aqui participar com a gente, pegue já o seu cafezinho e seja muito bem-vindo. Hoje o episódio é um episódio muito parecido com aqueles momentos que a gente deita na cama e fica olhando para o teto pensando o que é que vem por aí. Refletindo sobre a vida, sobre as mudanças, sobre como lidamos com a gente mesmo. E aí, primeiro eu já quero começar com uma pergunta. Para você, o que é sucesso? Às vezes você gasta tanto tempo focado em pensar em sucesso, em querer o sucesso para a sua vida, mas você já definiu o que é sucesso para você? Sucesso para você tem sido comprar alguma coisa, chegar a algum lugar, é o sinal de alguma conta bancária? Como que você enxerga o seu sucesso? É ganhar bem? É ser promovido? É ter um cargo bonito para colocar no LinkedIn? É ser chamado de doutor, doutora? O que é sucesso? Será que nessa sua jornada de vida você já parou para pensar o que é o sucesso para você? Ou será que o sucesso é algo mais silencioso, como a paz de estar em um lugar que faz sentido para a gente? Sim, às vezes também pode ser até o momento. O momento pode ser de um grande sucesso. Mas não é bem assim que a gente tem enxergado o sucesso na nossa vida. Isso porque a gente cresceu ouvindo que sempre precisava tirar 10, ser muito bom em tudo, em todas as áreas. Ser muito bom na carreira, ser muito bom no relacionamento amoroso, ter os filhos maravilhosos, ter uma casa própria, um carro na garagem, ter uma conta bancária recheada. E aí talvez, só talvez, se a gente tivesse tudo isso, a gente estaria bem próximo do que é o sucesso. Estaria próximo, poderia ainda nem ser sucesso enxergado assim por nós. Mas a verdade é que às vezes a gente imaginava que sucesso era ser sempre o melhor. E que desgaste se imaginar assim, de ser sempre o melhor, de ser sempre bom em tudo, de ser sempre aceito, de ser sempre querido, de ser excelente. Não bom, ser excelente. Mas e se a gente não tirar sempre 10? E se não for bom? E se não for excelente o tempo todo? Como que a gente vai lidar com essas mudanças, com essa inconstância que chamamos de vida? Sim, a vida tem as suas inconstâncias. Tudo muda. Se uma folha cai de uma árvore, é sinal de que as coisas mudam. Se as estações mudam, se os anos mudam, se os dias são diferentes. Tudo muda. Só que às vezes a gente entra num caminho achando que é o único que vai levar ao sucesso. E aí, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente acha que ali é o que todo mundo almeja como sucesso e que a gente mesmo também vai almejar a carreira sempre como o sucesso e que a medida para nossa vida vai ser a carreira. E aí a gente esquece que existem outras porções de situações, como ter uma família ou poder viajar todo ano. Tudo isso talvez seja sucesso muito mais do que carreira, mas é você que precisa definir o que é sucesso para você. Só que aí, como eu ia dizendo, às vezes a gente entra num caminho achando que é o único que leva ao sucesso. Mas aí a gente esquece que tudo oscila. E aí, por vezes, a gente se vê em situações de desmotivação, de desengajamento. Porque às vezes, mesmo no melhor trabalho que a gente esteja, que a gente tenha lutado muito para conseguir e para chegar ali, ou às vezes no melhor relacionamento que a gente tem, no melhor casamento, com os melhores filhos, a gente para enxergar que a vida, ela não é estável, ela não é linear e que a vida, nela, existem dias difíceis, situações difíceis, desafios, existem altos e baixos, existem também os prós e os contras, existem renúncias, existem medos, existem desejos que se conflitam. E como é que a gente lida com tudo isso? Porque, ei, eu quero ter sucesso.
E para ter sucesso, quando a gente se depara com os altos e baixos, a gente pensa que talvez não fez a melhor escolha assim. Mas é por isso que é tão importante entender o que é sucesso para você. Ter sucesso é muito mais do que você se comparar com a vida do outro, do artista, do seu vizinho, do seu primo. É você entender que só você pode definir o que é sucesso para você. E que às vezes você até tem a resposta, mas ainda assim cai na dúvida no momento onde que você enxerga que talvez, só talvez, você poderia estar vivendo muito melhor do que você está vivendo. E aí você sempre fica imaginando, criando cenários na sua cabeça do que poderia ser melhor e não é. Porque simplesmente você não enxergou que a vida possui suas inconstâncias e que às vezes você já tem alcançado também o famoso sucesso que é importante para você, mas está sendo difícil entender que existem as oscilações. E aí vem uma pergunta que pode doer. Às vezes na jornada da sua vida você ainda para e pensa: ixi, eu mudei, e agora? Sim, porque apesar de tudo isso, dos altos e baixos, dos prós e contras, que a vida é inconstante, que a folha cai, que a estação muda, e você ainda identifica que em toda essa caminhada você segue mudando. Então, por mais que você tenha definido para você o que é sucesso e que você se depare com altos e baixos, prós e contras, renúncias que você precisa fazer, dias desafiadores, você ainda identifica que você também mudou. E aí talvez você tenha mudado de opinião, tenha mudado de gosto, tenha mudado de emprego, tenha mudado de cidade, tenha mudado de relacionamento, talvez você tenha mudado seus valores, até os seus sonhos. Porque às vezes um sonho muito grande que você remetia a sucesso de 10 anos atrás, talvez não seja mais o seu sonho de hoje. E então, por isso é tão importante até você revisar o que é sucesso para você, mesmo que você já tenha definido lá atrás. Até porque a gente vive no embate com a gente mesmo de crenças que a gente tem desde quando a gente é criança. Para pensar, a gente cresceu assistindo o quê? Disney. A gente cresceu assistindo Disney, que maravilhoso, tudo muito bom. Mas lá, as coisas acabavam com felizes para sempre. Para sempre. Mas na vida real as coisas não são assim. Na vida real as coisas não são assim. E é por isso que às vezes a gente duvida e se questiona se o que a gente tem é sucesso mesmo, é muito bom mesmo, se a gente é excelente mesmo. Porque a gente se depara com as coisas que são instáveis. E aí eu te falo, está tudo bem ser estável. Está tudo bem mudar. Está tudo bem. As oscilações, elas existem. Porque os dias são diferentes. Até a gente é diferente. Até a gente muda, né? E aí a questão de tudo isso é como é que a gente vai reagir sobre isso. De entender que no fim, o felizes para sempre não é bem assim. Porque as coisas mudam, tudo muda e a gente também. E a gente precisa, ao mesmo tempo, às vezes, recalcular a rota e pensar de uma maneira diferente para que seja mais leve para a gente, para que a gente ainda assim consiga ter os momentos de felicidade na jornada, no caminho, na estrada. Porque tantas vezes a gente se imagina, tá, então parece que quando eu mudo, eu chego mais distante do sucesso. Não é bem assim. Talvez o que você já viva hoje seja o seu sucesso, seja o que é sucesso para você. Mas às vezes por você ouvir tanto as opiniões alheias ou se comparar tanto com a grama do vizinho, você acha que não é tão feliz assim, ou que não é tão contente assim, ou que não tem muita coisa para comemorar. Entendendo que por mais que a felicidade bata a sua porta, você ainda vai encontrar dias difíceis, momentos desafiadores que você vai se questionar. E que tá tudo bem, porque se a gente está nesse mundo onde há constante mudança, às vezes a gente também pode mudar de opinião. E aí quando eu te digo que a gente identifica que esse felizes para sempre nos confundiu bastante de achar que tudo seria linear e aí a gente se depara com um mundo onde as coisas são estáveis, num 2025 onde a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de como ser sua melhor versão, de fazer o melhor LinkedIn, de se ter o melhor currículo. Estamos falando de mais de competências técnicas, também competências comportamentais, onde a gente precisa ter autoconhecimento e se desenvolver. A gente se depara
depara com uma realidade assim. E aí eu te pergunto, como é que você tem reagido com tudo isso, né? Será que, apesar de tudo isso acontecendo na sua vida, você ainda tem dado tempo para se acolher quando as coisas não estão assim perfeitas? Será que você ainda se permite também não ser bom o tempo todo e às vezes excelente, porque às vezes sua régua é do excelente. E aí será que você às vezes se permite também não ser essa pessoa que é excelente o tempo todo, que produz o tempo todo, que é 10 o tempo todo, que é promovido todos os anos? Será que a gente, quando pensa no sucesso, a gente lembra que não é linear? Que é um caminho cheio de curvas, paradas, recomeços. É como uma estrada. Você vai viajar de uma cidade a outra, você já se depara com curvas, quebra-molas, pardais. Não seria a vida? Não seria a vida quando te pede pausas, quando te pede atenção às curvas, ao caminho? Mas às vezes a gente está tão ansioso, com tanta vontade de já chegar ao fim das coisas, que a gente perde o contexto da jornada e do quão incrível ela pode ser se a gente olhasse mais pela janela e se a gente pudesse apreciar mais do que ficar pensando como vai ser quando eu chegar lá. E que às vezes quando a gente chegar lá em determinada meta que a gente acha que é sucesso, pode surgir outra, porque às vezes há sempre a necessidade de ir além. Além do que já se tem, além do que já se é. Então, se você está enxergando hoje na sua vida esse período de mudança, onde você percebe que está mudando, ou que você está mudando de carreira, ou que você quer mudar, ou que você está enxergando que o mundo está mudando, né? As pessoas ao seu redor, o seu contexto familiar, algo pode estar mudando aí agora para você e que está muito latente. E você sente que por tudo está mudando, assim, você tem percebido que não está sendo excelente, tirando 10 em tudo. Calma. Respira fundo e se acolhe. Se acolhe e respira fundo. Por quê? Pode parecer que todo mundo ao seu redor já encontrou sucesso e que você não, mas que não é assim. Não é assim porque o sucesso pode ter outra cara e uma cara mais sua, não de outra pessoa, não do que querem para você, não até do que você já imaginou lá atrás. Então, hoje é um momento de reflexão da gente entender o que é o sucesso pra gente, da gente ter mais empatia com a gente mesmo, de que as coisas mudam e de que a nossa definição de sucesso só a gente pode ter e criar. Que é preciso ter paciência com a gente mesmo na caminhada e saber apreciar. Porque só quando a gente começa a entender isso e colocar isso em prática, a gente vai entendendo que, por mais que você goste, às vezes você gosta daquilo que você trabalha, você gosta daquilo que você faz, você só está em dúvida porque parece que quando você olha para o lado, todo mundo já se encontrou muito, e todo mundo já tem sucesso, e todo mundo posta no Instagram, e todo mundo posta nas redes sociais, que parece que já está assim, o suprassumo do sucesso. E aí você olha para você e você até gosta do que você faz, mas você começa a duvidar de que talvez não seja isso. Por isso que é tão importante você definir o seu sucesso. Talvez você olhe para o lado e você veja várias pessoas ali como grandes executivos, pessoas que estão ali, parecem super felizes na posição que elas estão, e você não entende e não para pensar que eles têm os seus vários desafios e suas renúncias. E que às vezes você, no seu contexto, se estiver empreendendo, por exemplo, está se encontrando ali em várias dificuldades, em dificuldades de recomeço, de encontrar clientes, de encontrar parceiros, mas que no fim é o seu contexto, mas que já é um sucesso você tirar o plano do papel, o sonho do papel e acreditar nele, independente do momento que você está, independente do contexto que você vive hoje. Entenda. Existem renúncias sendo feitas por todos os lados. O sucesso não é linear. É preciso se escolher, se blindar do que você acha que o outro está vivendo e que está muito bem, ou que o outro já tem a conta bancária recheada, e de achar que você, na idade que você tem, já deveria ter isso ou aquilo.
Talvez agora seja só o momento de você se acolher e de entender que é preciso calma no processo, que você está na sua estrada e de mais ninguém. Mas aí que é tão importante você pensar que, por mais que tudo oscile e que bata às vezes esse incômodo, não ignore a mudança que está ocorrendo. Não ignore essa sensação de necessidade que você tem de seguir em frente. E não ignore também mesmo que exista esse medo, seja de você mesmo, seja de você decepcionar alguém, seja de você talvez não ir tão bem. Às vezes o que a vida quer de você agora seja a mão na massa, de você explorar o seu caminho. Até porque carreira não é uma tatuagem, carreira é uma escolha e as escolhas elas podem e às vezes precisam mudar. E se você se depara com isso, entenda que é normal ter dúvidas, também é normal sentir esse medo de recomeçar, porque o medo também nos faz olhar para os detalhes e nos faz ter atenção, mas só se lembre que isso tudo é a vida que você está vivendo. Então se escuta, tenha coragem para recomeçar. Entenda que você que pode definir o seu sucesso e que talvez esse coração inquieto aí tá só pedindo um novo caminho, ou talvez esse coração inquieto aí gosta já do que faz, só precisa se concentrar em si mesmo ao invés de recorrer sempre a comparações alheias. E aí, faz sentido para você? Eu espero que esse episódio tenha te tocado de alguma forma e eu quero que você me conte aqui nos comentários ou me conte lá no Instagram, fernandasteven.rh. Vai ser um prazer te ter por perto. Acredito que esse episódio era muito para te trazer a reflexão, de te fazer entender que o sucesso para você só pode ser definido por você e ninguém mais. Aproveite a jornada, aproveite a estrada e contemple o caminho. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, muitas alegrias para você e uma ótima semana. Grande beijo!